Sou psicólogo, trabalho na clínica Sinapse, lá no Jundiaí, clínica de psiquiatria, psicologia, medicina e psicologia. Também sou pastor há 22 anos e trabalhei também como psicólogo com famílias, com casais, e trabalhei também em organizacional. Trabalhei alguns anos em uma empresa organizacional a nível nacional e faço parte da história dessa empresa, porque desde o início dessa empresa nos tornamos amigos, tanto do Célio quanto da Consuelo, amigos particulares, independentes de sermos pastores deles ou não, nos tornamos amigos. E quando eu fiz a faculdade, eu aproveitei a empresa para me tornar parte da empresa. E eu fui estagiário na SET, como psicólogo. E atuei mais próximo dos gestores. Enfim, estou aqui hoje para falar sobre um tema que nos foi passado, esse investimento que a empresa está fazendo em vocês. É raro hoje uma empresa investir na humanização do ser humano, porque nós somos seres humanos e a humanização dentro das empresas tem sido esquecida. E vocês trabalham em uma empresa familiar, e empresas familiares, geralmente, elas têm mais dificuldade do que outras empresas que não são familiares. Mas vocês trabalham numa empresa de uma pessoa que tem uma visão um pouco acima, um pouco à frente. E hoje a SET, ela investe nesse trabalho. Eu tenho 3 filhos, um é coordenador, ele é gerente na Brain Pharma, e trabalha em uma grande empresa, e tem um outro que é engenheiro, ele trabalha em uma empresa local. Às vezes ele chega lá em casa dizendo, não vou trabalhar mais nessa empresa, porque lá não se sabe tratar um funcionário. Então vocês hoje trabalham numa empresa que investe em vocês, que investe em qualidade de vida e investe também em família. Então vocês estão trabalhando numa empresa que são poucas hoje que estão voltados os olhos para esse grande problema que é depressão e ansiedade, que gera o suicídio. Então, antes de falar sobre como lidar com ansiedade e depressão no ambiente de trabalho, eu quero passar alguns dados para vocês terem ideia e noção do que nós estamos lidando hoje. Hoje nós temos, a nível mundial, um suicídio a cada 40 segundos. Cada 40 segundos, um suicídio. E segundo pesquisas, para cada suicídio, temos 20 tentativas que foram frustradas e não deram certo. No Brasil, nós temos o número de 35 suicídios por dia. Por dia. Então vamos fazer a conta aí. Quem é bom de matemática aí? Se 35 suicídios, para cada suicídio, a média de tentativa frustrada são 20, quantas tentativas nós temos por dia em média no Brasil? 700. 700 tentativas de suicídio, onde 35 são bem-sucedidos. Então, é um assunto sério. E por que a mídia não trata sobre esse assunto? Porque há um acordo entre a mídia, porque todo assunto que é levado para a mídia, ele se propaga. E a ideia não é propagar o suicídio, pelo contrário, é diminuir. E hoje nós estamos vendo aí uma campanha, Setembro Amarelo, você não está sozinho. Será? Será que isso tem sido uma verdade? Só para vocês terem uma ideia, para a gente poder entrar no assunto que eu quero falar aqui nessa manhã, que é a depressão e a ansiedade, como administrar esses sintomas, os sintomas que eles causam dentro do local de trabalho. Essa semana eu atendi um paciente, advogado, 35 anos. Ele está com depressão, uma depressão grave, e ele tentou suicídio e não foi bem sucedido. E ele disse para mim, eu não fui bem sucedido porque a faca não estava amolada o bastante. Ele cortou o pulso.
35 anos, advogado, casado, tem família, enfim, um cara que você olha e poderia ser bem sucedido na ideia que nós temos hoje. Mas vamos lá. Como lidar então com a ansiedade e depressão no ambiente de trabalho? Vocês conhecem alguém que tem depressão na família ou algum amigo? Geralmente a gente conhece um amigo, a gente nunca conhece a gente mesmo, né? Quando a gente pergunta, a gente fala sobre eu tenho um amigo que perguntou, eu tenho um amigo que viveu isso. Não tem problema não, mas talvez você tenha um amigo ou tenha algum parente que já teve depressão, ou tem depressão, ou transtorno de ansiedade ou pânico. Quantos aqui conhecem? Levanta a mão, deixa eu dar uma olhada. Todo mundo. Porque hoje o número é muito alto. Então nós vamos falar sobre causas, sintomas e diagnósticos. Não foi não. Aqui. Então a depressão no trabalho hoje representa a segunda maior causa de afastamento profissional. É a segunda maior causa de afastamento profissional do trabalho, ok? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de casos de depressão, perdendo apenas para os Estados Unidos, e caminha a passos largos para se tornar o primeiro, como nós estamos vivendo hoje. Então, várias são as causas, mas o que acontece? A pandemia, ela acelerou esse processo, ela aumentou esse processo. Hoje o número de pessoas adoecidas mentalmente, com falta de saúde mental, é um número muito grande. Tá? Você acha que hoje nós temos pessoas normais? Você se acha normal? Vocês não são normais, não? Não, nem eu. Dificilmente nós vamos ter alguém normal hoje. Por quê? Porque se você é estressado, você já não é considerado mais normal. Tem alguém estressado aqui? Então hoje nós estamos lidando com um problema muito grave. Por exemplo, quando você sente algum problema físico no seu corpo, alguma dor, o que você faz? Quando você tem um problema, alguma dor, alguma coisa que não está dando certo, você não está bem, você procura o quê? O médico. E quando nós temos algum problema de ordem emocional ou mental, o que a gente faz? Não, a gente diz o quê? Eu não sou doido, não preciso de psiquiatra nem de psicólogo. Então, esse é o conceito. Parece que a mente não faz mais parte do corpo, ou nunca fez. Então a gente trata o corpo de um jeito, mas a mente a gente trata de outro, como se a mente fosse separada do corpo. E a mente não é separada do corpo, a mente faz parte do corpo. Então, nós vamos falar sobre isso, porque isso aqui hoje é muito grave. A ansiedade no trabalho é uma situação pela qual diversos brasileiros sofrem, uma vez que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem alguém ansioso aqui? Não tem não? Segundo os dados da OMS, cerca de 18,7 milhões de pessoas que possuem distúrbios de ansiedade. Em nosso país, é o que vale a 9,3%, ou seja, quase 10% dos brasileiros são ansiosos. Mas existe uma ansiedade que ela é natural da pessoa. Por exemplo, eu sou ansioso, extremamente ansioso. Então, eu tenho ansiedade. Mas a minha ansiedade, ela não se torna um transtorno. Eu vou ter que lidar com essa ansiedade, porque isso faz parte da minha personalidade. Já conhece alguém que é mais lento, mais tranquilo? Você fala com ele assim, o mundo está... Não é? Oxê, tranquilo, bichinho, calma. Mas já tem outros que são acelerados. E acelera e põe no 12 e põe... Eu conheço alguns aqui que são acelerados. Já conheço outros que são mais lentos. Isso não é problema. O que se torna problema? É quando a ansiedade se torna um transtorno generalizado na minha vida. Nós vamos falar sobre isso. E aí,
Vocês sabem, não sei, depressão, a definição de depressão, ela é um transtorno emocional que pode ser reclassificado de leve a grave. E nós temos vários tipos de depressões. E alguns tipos de depressões, eles não têm cura. A pessoa vai conviver e aprender a conviver com ela. Você se defende dessa depressão, você dribla essa depressão. Nem sempre é necessário tomar remédio. Em alguns casos, sim. Da ansiedade é a mesma coisa. Porque a ansiedade, ela gera depressão, a depressão gera ansiedade, que gera síndrome de pânico. Então a pessoa está depressiva, de repente ela quer fazer as coisas, não consegue, aquilo começa a fazer mal para ela, ela não consegue respirar. Alguém aqui já teve alguma crise de ansiedade generalizada? É terrível. E aí as pessoas falam assim, larga de frescura, larga disso. Só quem já teve é que sabe. O coração dispara, dá taquicardia, você não consegue respirar, parece que vai morrer, não é? Às vezes tem pessoas que formigam os pés, as pernas, os braços, você pensa que está tendo um ataque, uma parada cardíaca. O pensamento é esse. Você pode, tem pessoas, eu tive uma paciente que ela sentia gosto de sangue na boca, mas sangue, puro sangue. Ela ia no banheiro e cuspia ali e lavava a boca, não tinha, mas ela sentia o gosto de sangue. Então só quem sofre é que sabe o quanto isso é ruim, tá? Ixi, ficou. Bom, quais são as causas de depressão e ansiedade no trabalho? Várias são as causas, ok? A ansiedade, assédio moral, discriminação, falta de boa comunicação, tá ruim que ficou branco, né? Minha secretária colocou no branco ali para mim. Períodos de estresse, de rotina exaustiva. Hoje nós estamos vivendo um tempo de grande estresse, desde a hora que nós acordamos até a hora de dormir. O que causa muito estresse? O dia ele tem 24 horas. Normalmente você trabalha quantas horas? Vamos lá, média, quantas horas por dia nós trabalhamos? Não, só no trabalho. 8. Vamos botar a média 8. Porque eu quero fazer uma média mais fácil aqui, que a matemática nunca foi meu forte. Então, média de 8, ok? Quantas horas é o ideal para a gente dormir? 8. Então, de 24 horas sobra quanto? 8 mais 8, 16, menos 24, 8. O que você faz hoje com essas 8 horas? Complicado, né, gente? Porque a gente nunca está tendo tempo. E se fizer a conta, está errado, tem alguma coisa errada aí. Mas eu tenho transporte para vir e voltar, vamos colocar mais 2 horas, 10 horas. 8, eu diminuo aqui para umas 6 para dormir, porque hoje as pessoas não estão dormindo bem, a maioria está dormindo mal. Ainda sobram 7, 8 horas. O que você está fazendo? Como você está administrando essas 7, 8 horas? Então, uma das causas que a gente culpa às vezes do trabalho, não é só o trabalho, é como a gente está vivendo no dia a dia, tá? Pressão por resultados, baixa remuneração, nessa empresa não tem isso não, o povo aqui ganha bem. Isso aí, vocês têm que estar, né? Aproveita esse momento aqui. Falta de feedback, sobrecarga de trabalho, comunicação agressiva e inadequada. Onde eu falei que meu filho trabalha, o mais novo, ele é engenheiro. O dono da empresa, ele não sabe se comunicar. É um camarada que não teve nenhum estudo, ele cresceu na vida muito, ficou muito, muito rico, e ele acha que o dinheiro é o dono, o Deus de tudo. E ele trata os funcionários dele, meu filho fica olhando como ele trata às vezes os colaboradores, como os motoristas dos caminhões, por exemplo. Ele às vezes ele vai lá, ele briga com o motorista, ele discute. Ninguém quer trabalhar com ele mais, porque não é um local, apesar
de pagar bem, não é um local bom de trabalho. Então, tudo isso vai contribuindo para que a gente possa adoecer. E aí, o que vai acontecer? Passou não. Põe o próximo. Em uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, 89% das pessoas afirmam que a falta de empatia é um problema que merece mais atenção das empresas. Hoje, as grandes empresas não contratam. Na entrevista já é percebido se a pessoa tem dificuldade de se relacionar. O relacionamento interpessoal dentro das empresas. Hoje, pessoas que às vezes saem da faculdade, nós temos aqui nesse grupo alguma pessoa nerd, aqueles considerados assim extremamente inteligentes na escola, que o professor passava ali, dá até raiva quando você estuda, né? Nossa, dá muita raiva. Você, as pessoas, eu tinha dificuldade, e o camarada, uma explicação, ele já sabia tudo, tirava 10. Eu ficava com muita raiva, quando falava que eu ficava com inveja, porque eu tinha muita mais dificuldade, eu tinha que estudar mais, ler mais, com mais atenção. Geralmente, nem sempre eles serão contratados, porque na maioria, eu não posso generalizar, mas a grande maioria tem dificuldade de se relacionar. A menina mais inteligente da minha turma de psicologia, esses dias foi de cortar o coração. Eu cheguei, ela era extremamente inteligente, ela me ajudou muito no meu TCC, ela me ajudou em algumas situações, em alguns trabalhos, e enfim, todo mundo buscava recurso nela. Ela hoje está anotando placa no estacionamento de carro. Em um estacionamento da cidade, ganhando em torno aí de um salário mínimo. Ela tem muita dificuldade de se relacionar. É uma psicóloga. Formada, não é psicóloga, ela é formada em psicologia. Então, hoje, a empatia, a falta de empatia, causa um dos grandes problemas que nós temos dentro das empresas. Quais são os sintomas? Ixi, agora ficou ruim mesmo. Deixa eu pegar meu celular. Eu anotei alguns sintomas. Vocês estão conseguindo ler, não, né? Tristeza constante. Qual é um dos sintomas da depressão, da ansiedade? É tristeza constante. Porque o fato de você estar triste um dia não significa que você está com depressão. A maioria dos pacientes que me procuram dizendo que estão com depressão, eles estão em estado depressivo. É diferente de uma depressão. Mas um dos sintomas é a tristeza constante. Todos os dias você está triste. Todos os dias você levanta, não quer mais fazer nada, não quer sair, tem dificuldade para vir trabalhar. Por exemplo, quando você deita, dorme, levanta e fala assim, eu estou assim cansado, mas eu vou trabalhar. Ok, é normal, gente. Agora, quando você não tem mais ânimo, está triste com tudo na sua vida, para onde você vai, o lugar está ruim, então é um dos sintomas. Insônia. Insônia é outro sintoma de depressão. Isso aqui é caso grave. Insônia indica-se uma depressão. Irritabilidade também é outro sintoma de que a pessoa está com depressão. A não ser que ele tenha uma personalidade já irritada, desde o nascimento, né? Aí é diferente. Apatia, falta de energia. Você não tem energia para trabalhar, você não tem energia para sair de casa, você não tem energia para assistir um filme, você não tem energia para nada. Agressividade também é uma indicação, é um sintoma. Dificuldades de concentração. A pessoa não consegue se concentrar naquilo que ela está fazendo. Tudo rouba a concentração dela. Procrastinação. O que é procrastinação?
é deixar para fazer depois aquilo que eu preciso fazer agora. Eu estou sempre procrastinando no trabalho, eu estou sempre procrastinando em casa. Em casa a gente procrastina bastante, quem é casado aqui, principalmente homens, quando tem que trocar alguma coisa em casa. Eu estou com um aparelho para trocar lá em casa, uma ducha higiênica. Eu lembrei isso aqui agora, deve ter 6 meses que eu comprei. Estou procrastinando. Então, você vai procrastinar sempre. Crises de choro. Do nada, vem um desejo de chorar. Você está indo aqui, de repente, falei alguma coisa aqui que você começa a querer chorar. Tá? Isso pode, crise de choro ou de ansiedade. Crises repetitivas de ansiedade também é outro sintoma. Dificuldade para tomar decisões. Nunca sabe o que quer. Hoje eu estou com vontade de comer alguma coisa. O quê? Uma coisa gostosa. Não sei o quê. Então, mais ou menos assim. Disfunção hormonais. Também é outro sintoma. Sentimento de culpa. Esse é terrível. Sempre com sentimento de culpa. Sentimento também de perseguição. Parece que todo mundo me persegue. Sentimento de vira-lata. Quem conhece sentimento de vira-lata? Todo vira-lata é um cachorro, sim ou não? É uma raça vira-lata, sim ou não? Mas ele, perto de outro cachorro, o que ele faz? Um cachorro maior? Ele abaixa. O que é o sentimento de vira-lata? É baixa autoestima, complexo de inferioridade. Eu acho que o outro é maior do que eu me sinto inferior ao outro. Então, se eu me sinto inferior ao outro, se eu me sinto inferior a Caroline, qualquer coisa que a Caroline falar comigo, qual vai ser o meu sentimento? Que ela está me humilhando. Por quê? Você é gestor aqui de RH, analista de RH. Tá. Tem alguém que trabalha com você, que você trabalha com essa pessoa, acima dessa pessoa? Muitos funcionários. Aí você vai conversar com a pessoa, que você é analista de RH, ela acha que você está humilhando ela. Por quê? O problema está com a Caroline? Não. Ela humilhou? Não. Na maioria das vezes, não. Mas a pessoa que está depressiva ou tem esse sentimento, tem esse sintoma de depressão. Daqui um pouco eu vou falar que a depressão não é só no trabalho, ela não vem do trabalho, ela também tem no trabalho, mas a depressão é a vida toda. O que acontece? Eu acho que a Caroline está me humilhando. Como que eu me defendo? Sendo agressivo. Será que isso acontece no trabalho? Esse tipo de situação? Lógico que acontece. Eu também já trabalhei em grandes empresas, como vocês estão trabalhando. Afastamento de relacionamentos é outro sintoma. Eu me afasto, eu não quero me relacionar com as pessoas. Então esses são os principais sintomas. Pode passar, por favor? Ou está funcionando? Voltou a funcionar? Ok. 48% dos profissionais brasileiros se sentem ansiosos no trabalho em algum dia da semana, mas alguns dias da semana conseguem relaxar, principalmente no final de semana. 27% ficam ansiosos em quase todos os dias, incluindo o final de semana. 22% têm ansiedade em poucos dias, algumas vezes no fim de semana. 3% nunca se sentem ansiosos em relação ao trabalho. Quantos por cento dos profissionais brasileiros se sentem ansiosos no trabalho em algum dia da semana? Quanto? Pode ser que a metade aqui hoje está ansiosos. Talvez nós temos a metade das pessoas aqui ansiosas dentro do trabalho. Às vezes não consegue desvencilhar nem no final de semana. Por quê? Vamos lá. Passa mais um. Diagnóstico. O primeiro passo é buscar ajuda profissional. Se em algum momento você está se sentindo depressivo, ansioso,
primeiro passo é buscar ajuda profissional. Não entra não, se não tem as manhas, sem a ajuda do profissional. Não entra não. Tem que buscar ajuda profissional, ok? Quem é que pode diagnosticar uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de pânico? Não é o seu amigo, não é o seu parente, não é a sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo. Não, não. Quem pode diagnosticar você são dois profissionais da área, ou psicólogo ou psiquiatra. Então, se tem algum problema, eu não vou no psiquiatra não, se alguém me ver lá vai achar que eu sou doido. Nós somos mesmo. Estamos malucos, estamos vivendo dias difíceis. Não tem problema nenhum não, mas nós vamos procurar, por quê? Porque aquilo está fazendo mal, só que a gente não procura. Eu estava desse jeito aí, eu estava triste, eu estava passando por luta, eu estava passando por dificuldade, tomei um remédio, fez bem demais para mim. Toma esse remédio. Pode ser assim, gente? Não, mas por que a gente faz sempre assim? Então, por que a gente não busca ajuda? O remédio, ele tira a dor. Por que eu tenho que buscar procurar um psicólogo para fazer uma terapia? Porque depois de passar pelo médico, eu preciso procurar um psicólogo. Porque o médico vai te dar um remédio para tirar a dor. O psicólogo vai trabalhar com você na terapia para entender qual é a causa dessa dor. Tirou a causa, você não precisa mais do remédio. Mas nós não queremos. Então nós precisamos buscar essa ajuda profissional. Pode passar, por favor. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Ela também precisa ser priorizada para que exista o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Porque senão, qualquer lugar que você for trabalhar está ruim. Qualquer empresa que você for, não é boa. Será que o problema é a empresa? Não, o problema é o profissional. O problema está em mim, na maioria das vezes. Por que tanta gente trabalha e está se sentindo bem e eu não estou? Eu vou para outro lugar, eu saio, vou trabalhar em outra empresa. Vai acontecer a mesma coisa comigo. Então, eu tenho que entender isso aqui. Saúde mental é tão importante quanto saúde física. Tá? Porque faz parte de um corpo. Quantos aqui praticam algum tipo de lazer no final de semana? 1, 2, 3, 4. Poucas pessoas. O que nós precisamos hoje para viver bem e fugir de depressão? Primeiro, eu preciso, é uma junção. Tá? Antigamente achava-se que depressão era a igreja. Vamos trazer aqui para o lado cristão, para o lado da igreja. A pessoa da igreja não podia ter depressão, porque depressão é demônio. Totalmente errado, um engano que a vida inteira sufocou as pessoas, não respeitou as pessoas. Totalmente errado. Totalmente errado. Mas depressão é só tratamento médico. Também está errado. Hoje, a Associação Brasileira de Psiquiatria entende que uma pessoa que busca a religião, busca no esporte, no lazer, ele vai encontrar cura para a depressão. Na maioria dos casos, em uma grande maioria, depressão tem cura, em outros não. Elas são recorrentes, está no DNA, está ligado. Alguém da sua família tem depressão, você vai ter depressão. Como que eu vou descobrir isso? Dentro da terapia. Aí você sabe, por exemplo, a minha família, meu pai teve depressão, minha mãe teve depressão, minha irmã tem depressão, meu irmão tem depressão. O que vocês acham que eu tenho? Depressão. Porém, eu nunca tomei remédio para depressão, a não ser quando eu tinha 26 anos. E nunca mais tomei. Tomei uma época, porque teve um episódio muito forte na família, de um acidente, de uma pessoa próxima, que eu busquei ela no acidente, e aquilo me causou um trauma. E dentro desse trauma, a depressão instalou. Como que eu faço? Como que eu sei? Quando a luzinha está acendendo, está partindo de verde para amarela, eu não deixo ela chegar no vermelho. Eu fujo dela. Eu consigo trabalhar isso. Por quê? Porque eu fiz terapia por um bom tempo e descobri quem eu sou, como eu posso agir, como eu posso fazer. Então eu não permito. Então quando eu percebo, eu descubro como. Eu gosto muito de cozinhar. Quando eu começo a cozinhar quase todos os dias,
e inventar alguma coisa para comer, eu percebo que ela está rondando aqui. Então eu tenho que fazer alguma coisa para sublimar o meu trabalho. Meu trabalho não é fácil. Eu ouço pessoas todos os dias, problemas todos os dias, os mais absurdos possíveis, tanto no consultório quanto na igreja. Eu lido e cuido de mais de 300 pessoas dentro da igreja, fora que eu tenho no consultório. Então é um trabalho pesado. Eu preciso, no final de semana, fazer alguma coisa para sublimar isso que eu estou vivenciando. Então, eu tenho um lazer no sábado. No sábado eu não atendo ninguém. No sábado ele é meu, porque no domingo eu não posso. Eu estou na igreja, tempo integral lá. Então no sábado eu aprendi a fazer isso. Então eu saio, eu passeio, eu vou fazer alguma coisa que vai me tirar o foco de tudo aquilo que eu vivi durante a semana. Porque se eu carregar essa bagagem, eu vou ficar com isso para mim. Então eu recebo lixo o tempo inteiro. O lixo emocional das pessoas. Eu não posso guardar isso para mim. Dentro do trabalho, dentro da semana, isso acontece também com o trabalhador. Então você precisa incluir lazer na sua vida. Para você ter uma saúde mental boa, você tem que ter saúde física. Quem aqui faz atividade física? O resto é tudo sedentário. Pois é. É algo também necessário para que eu possa desenvolver saúde mental. Mas eu já trabalho demais. Não é atividade física. Na atividade física você vai produzir noradrenalina, você vai produzir adrenalina e você vai produzir também ocitocina. São todos hormônios ligados à alegria. Então quando você vai malhar, gente, na academia só tem 2 tipos de exercício. Os ruins e os péssimos. Mas eu faço academia 5 anos. 3 vezes por semana. Quando eu malho, quando fica lá pagando para puxar aquele ferro, não é? O que acontece? O meu corpo está produzindo hormônios do bem-estar. Ali está ruim, mas durante o restante do dia eu vou estar bem. Então você precisa investir na sua saúde mental. Por favor, pode ir. Deixa eu ver se vai funcionar. Voltei aqui. Como eu posso vencer a depressão? Como fazer para vencer a depressão? Primeiro passo: faça pequenas pausas no trabalho. E aqui eu já vi que vocês fazem. Eu estava aqui um dia conversando ali com o Célio, e aí eu vi pessoas vindo aqui, sentados, não sei se foi aqui que tinha um sofazinho aqui, não tinha? Tá lá. E as pessoas sentavam ali e tal, mexiam no celular, tomavam água. Então, isso é necessário em todas as empresas hoje. Use a agenda corporativa. Use a agenda corporativa. O que é a agenda corporativa? Hoje tem uma palestra na empresa. Eu preciso estar nessa palestra. É um investimento que a empresa está fazendo em mim. Alguns podem julgar que isso seja desnecessário, mas isso aqui vai fazer bem para a sua saúde mental. Comece o seu dia organizando a sua rotina. A gente começa o dia que jeito? Atrasado. Não é? Ao invés de levantar, o que a gente faz? Vou dar uma olhada no celular. E ali fica, se perde, de repente, você não se organizou durante o dia, e aí a sua rotina está totalmente desorganizada. Você não tem horários. Saiba pedir ajuda. Carolina falou sobre isso aqui no início. Nós não podemos ter vergonha. Mas se eu procurar o meu gestor, se eu conversar com o meu gestor, será que ele não vai me mandar embora? Será que ele não vai levar para a diretoria? O diretor não vai me mandar embora porque eu estou depressivo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu trabalhei em uma grande empresa no Brasil, a 3ª maior no segmento secos e molhados do Brasil. Era uma empresa que em 96 faturava, 96, gente, nós estamos em 2022, faturava 500 milhões de reais em 96, hoje, enfim. E lá dentro, a grande luta nossa era para não ter o turnover. O que é o turnover? É a rotatividade de funcionário, porque custa caro para a empresa. Então é muito mais barato para uma empresa recuperar o seu funcionário que já trabalha, que já conhece a empresa, que já sabe o que tem que fazer, do que mandar embora, demitir e contratar outro. Então,
Está depressivo? Busca ajuda. Conversa com o seu gestor. Conversa com o seu gestor, ele vai te entender, ele vai te ajudar. Precisa ter ajuda para você não chegar a um suicídio, a uma tentativa. Não tenha medo de mostrar as suas vulnerabilidades, porque ninguém aqui é autossuficiente o bastante para não ser frágil em alguma área da vida. Todos nós temos qualidades e temos defeitos. E aí, como ajudar o colaborador a tratar a depressão? Próximo. Como ajudar o colaborador a tratar a depressão e a ansiedade? Primeiro, avalie como o clima organizacional influencia as pessoas. Se o clima organizacional influencia para o bem a maioria das pessoas, mas não está me influenciando, o problema não está na empresa, o problema está comigo. Eu preciso me resolver. Crie um ambiente de comunicação aberta. Você não vai abrir a sua vida para quem não pode te ajudar. Não adianta você ficar contando os seus problemas para a cabeleireira, para a manicure, para o barbeiro, porque ele não vai te ajudar. Ele não consegue te ajudar. Procure o seu gestor. Tem vários gestores aqui na empresa. Procure as pessoas certas que possam te ajudar. Cuide da saúde mental dos colaboradores. Isso aqui é uma dica para os gestores da empresa. Tá? Meu filho, ele já andou na empresa e ele recebeu um prêmio esse ano de reconhecimento. Aí eu falei, mas quanto rendeu em dinheiro? Ele falou, nada, pai. Mas só esse reconhecimento que eu estou aqui com essa medalha, para mim já é bastante. Eu falei, mas poderia ter um negocinho aí a mais, né? Enfim, por que ele recebeu isso? Como ele humaniza a equipe de trabalho dele. Ele trabalhou com a equipe mais simples da empresa, antes de estar onde ele está hoje. Por isso ele está onde ele está. Ele trabalhou com a equipe de pesadores da empresa. São as pessoas que ganham menos na empresa, são as pessoas mais simples da empresa e que nunca eram valorizadas. Na época que ele trabalhou lá, no ano que ele esteve à frente da gestão desse pessoal, nenhuma pessoa foi demitida. Por quê? Humanização. Saber ouvir. Porque a maioria dos nossos problemas não vem do trabalho, vem de casa, vem da família. Nossos grandes problemas estão em casa. Se você tiver mal no casamento, você vai estar bem dentro da empresa? Se você tiver problema com o filho, você vai estar bem na empresa? Então, você precisa buscar essa ajuda, você precisa conversar. Pode colocar o final, por favor. Então, isso aqui é apenas um pouco daquilo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Agora, vamos entender melhor na prática. Eu queria que alguém me ajudasse a distribuir aqui uma folha para cada um. Me dá uma, por favor. Põe mais alguém para distribuir aqui. Ajuda, pega aqui um pouco aqui, dá para ele aqui. Esse rapaz é forte, é bonito. Claro que é, ué. Eu vou discordar nem de você, nem da sua mãe. Não é? Pega essa folha para a gente poder fazer um exercício. Gente, depressão, ansiedade são doenças graves, precisam ser tratadas. E quanto mais você demora, mais grave ela vai ficando, a ponto de você desenvolver a partir da depressão a ansiedade, que é a ansiedade generalizada, e o transtorno de pânico. O que é o transtorno de pânico? Você tem medo de tudo, até de receber. Não dobra a folha, não. Esqueci de falar. Não dobrem, não. Então, você tem medo até da folha que você está recebendo. Você recebe a folha, será que... Meu Deus. Então, é um transtorno terrível que as pessoas sofrem muito. Vamos lá? Levanta a folha. Agora fazem assim comigo, ó.
Joia. Ouviu bem aí o barulho? Legal, não é? Ó. Bem bacana. Isso aqui seria a nossa vida. Porque diz que a gente nasce com uma folha em branco. E a gente vai escrevendo nessa folha as coisas que vão nos acontecendo. Qual é o primeiro trauma que a gente sofre na vida? Sair do útero. Quer um lugar melhor? Esses dias eu vi um meme bacana. O cara queria ver debaixo da saia da mãe dele. Eu quero voltar. E ele queria entrar de novo, porque a vida estava muito difícil. Então o primeiro trauma que vem é a saída do útero. Aí o que acontece nessa folha em branco? Faz assim comigo, assim, ó. Pode amassar. Só um pedacinho, gente. Pera aí, calma, o trauma ainda é pequeno. Vão vir muitos traumas ainda na vida. Calma. Segundo trauma que a gente tem na vida é... Não, calma, esse aí é longe. Esse aí está longe, esse ainda está longe. Está longe. Segundo trauma que a gente tem na vida é quando a mãe desmama o peito da criança. Pensa num trauma. E tem mãe que ainda coloca pimenta no peito para a criança não querer mais. Vamos lá, mais um trauma. Aí você vai para a escola. Aí você é um menino diferente dos outros. Você chega da escola lá, os meninos, tá tudo assim e tal, eles olham para você e falam assim: ô neguinho, era o meu apelido da escola. Porque além de ser moreno, eu era pequeno. Eu cresci, viu, gente? É. Aí o que acontece? Mais um trauma. Aí você vai crescendo na família, seu pai olha para o seu irmão e fala assim: esse aqui vai dar certo, mas esse aqui, ô menino burro. Vamos lá. Na adolescência, que é mais trauma. Gente, o tal do adolescente, eu lembro quando eu era adolescente, pouco tempo atrás. Eu me achava muito feio. Hoje eu sou bonito, porque eu estou resolvido o meu trauma. Mas eu não saía de casa. E eu achava na minha cabeça que quando eu comprasse um carro, eu ia conseguir namorar. Eu comprei o carro e não consegui namorar. Não deu certo. Aí todo mundo assim, e aí você vai criando o quê? Aí você entra na faculdade, é difícil, é um trauma daqui, um namoro. Quem namora aqui? Às vezes o namoro causa trauma. Principalmente, gente, não é de rir, mas às vezes eu recebo pacientes. Eu recebi um menino lá na igreja, um adolescente. E ele chegou, tadinho. Não é de rir, gente, mas é impossível não rir. E aí ele sentou em frente à minha mesa, nós sentamos. Aí ele baixou assim, falei: o que você tem? Dói demais, pastor. Falei: dói o quê? Ela terminou comigo. E começou a chorar. Tadinho. Era a primeira namorada dele. Eu lembrei do meu primeiro término. Meu Jesus. Aí você cresce, aí você fica inteligente e... Casamento é bênção. É claro que é. Lógico que é. O problema não é o casamento, é quem casa. O problema está em você, está em nós. Porque o casamento pode ser bacana. Vai lá numa palestra de casamento, você vai entender o que é um casamento um dia. Bom, mas aí vem, um dia você está indo trabalhar, chega lá, tem uma carta de demissão para você. Um dia você chega em casa, aconteceu algo na sua casa. O que vai acontecendo? Pode fechar. Essa aqui é a construção da nossa vida. Nós vamos sendo bombardeados o tempo inteiro. Se a gente não tivesse entendimento, nós vamos guardando isso.
E isso nós vamos guardando dentro do inconsciente. E como que nós vamos refletir esse inconsciente? Por palavras ou por doença. É por essa razão que às vezes as pessoas dão uma patada em você do nada. Te dão uma má resposta do nada. Ela está com o inconsciente lotado. E nós vamos fazendo isso e colocando dentro de nós, que nós chamamos de recalque. E não tem beijinho no ombro não, viu, para recalque. Isso é uma mentira. Recalque tem que ser tratado. Coisas do passado têm que ser tratadas, porque senão você não cresce como uma pessoa, não desenvolve como um profissional. Agora vamos fazer o seguinte, vamos desenrolar isso aí. Volta a folha. Vai acontecer o que aconteceu com o dela aqui, me empresta. Olha aqui. Porque saiu. Porque é isso que acontece na vida. Desenrolaram. Ok? Agora levanta o papel. Balança ele agora. Entenderam? Por que a gente não está sempre bem? Entende o que a vida é? Então, é isso que a vida vai fazendo com a gente. E é por isso que nós estamos vivendo uma geração tão difícil, tão problemática. E estamos enfraquecendo essa geração. A cada geração, a geração está vindo mais frágil. Eu sou da geração raiz. E hoje, os meus filhos viveram uma geração... Eu casei muito novo, então meus filhos já têm mais de 30 anos. Ainda tem uma geração um pouco forte, mas a geração da minha neta que está vindo aí, misericórdia, geração Nutella, como foi falado aqui. Então, queridos, acho que era isso basicamente que a gente queria falar sobre a depressão, a ansiedade, como administrar esses sintomas no trabalho. E eu acho que eu tenho alguns minutinhos, bem rápidos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição, se eu der conta de responder. Vamos ali atrás primeiro. Escuta, pessoal. Doenças? Deixa ele levar o microfone aí, que todo mundo escuta a sua pergunta, que é interessante essa pergunta. Sim. O que o senhor teria a dizer sobre as doenças psicossomáticas que são causadas por transtornos de ansiedade? Elas não são causadas só por transtorno de ansiedade. As doenças psicossomáticas são causadas por todo tipo de trauma, como nós vimos no exemplo dessa folha, que são causados a vida inteira e que nós recalcamos. Ao invés de resolvermos, nós vamos recalcando, vamos guardando para dentro de nós. E aí, Freud, em 1929, escreveu um livro que fala sobre o mal-estar da civilização. Nós nunca vivemos tanto mal-estar da civilização como nos dias de hoje. Por quê? Porque o corpo vai falar. Como é que é seu nome? Renan. O corpo, Renan, ele vai falar. O corpo sempre fala. Ou por palavras, ou por doenças. E quando as doenças são de ordens emocionais, o que acontece? Elas se tornam autoimunes, não tem tratamento, não tem medicamento. O único tratamento é a psicoterapia. Terapia? Terapia. Eu faço terapia 2 vezes por mês e realmente faz muita diferença. Parabéns. Muita diferença. Eu fiz 3 anos de terapia seguido toda semana. As pessoas disseram que eu melhorei depois que eu fiz psicologia. Não, eu não melhorei depois que eu fiz psicologia. Eu melhorei depois que eu fiz terapia. Você? Aqui. Bom dia. Bom dia. Para pessoas que têm ansiedade, tem alguma área da psicologia que é indicada, ou talvez até a psiquiatria? Sim. Toda ansiedade, ela pode ser amenizada e tratada e diminuída, tá? Crises de ansiedade. A abordagem, a psicologia tem vários tipos de abordagem. A minha é psicanalítica, breve. Então, eu trabalho com a psicanálise breve. Mas tem a abordagem comportamental, que é a mais indicada para tratamento de ansiedade. Por quê?
porque ela vai ensinar você a fazer relaxamentos e a como trabalhar essa ansiedade. Porque a ansiedade são comportamentos. E aí você consegue dominar os seus comportamentos. Mais uma vez, terapia é o que vai ajudar. Não adianta tomar ansiolítico, porque o ansioso, no meu caso, eu sou ansioso desde o meu nascimento, eu andei com 8 meses e 20 dias. Então vocês imaginam o tanto que eu era feio. Porque menino feio ninguém pega no berço. Então com 8 meses e 20 dias eu estava andando. Né? Então, a ansiedade, eu sou ansioso desde o nascimento. Então tudo que eu quero fazer rápido. Eu tenho que saber dominar essa ansiedade. Né? Então a psicologia comportamental pode te ajudar. Mais alguém? Só mais uma, duas. Então a gente faz essa lá atrás e a gente encerra. Essa pergunta é mais para a gente, para os gestores, para a diretoria. Como que o senhor, André, acha que a gente poderia adotar alguma forma para a empresa, poder estar ouvindo esses colaboradores? Quais são ações que uma empresa, não só a nossa, mas empresas no geral, podem adotar para poder estar ajudando os colaboradores com problemas de depressão e ansiedade? Exatamente o que vocês estão fazendo. Só tirando o senhor aí, porque eu estou com trauma. Me chamaram de senhorzinho. Deixa o senhorzinho passar, gente. Tá difícil, terei 55 anos, aí a pessoa fala, deixa o senhorzinho passar, tá vendo? Não é que senhor, é você mesmo. Ações como essa que está sendo feita hoje, ela é muito importante na empresa, e outras ações que podem ser feitas através de palestras, através de treinamentos, e treinando os gestores para aprender a ouvir o colaborador. Gente, eu sou de uma época raiz, não se falava em psicólogo não. Eu tenho DTH e concentração baixa, inferior. Eu tenho muita dificuldade de concentrar. Vocês não sabem a luta que é para eu dar uma palestra dessa concentrada. Nunca tomei remédio, nunca fui diagnosticado. Sabe o que meu pai dizia? Pega a vara de goiabeira que resolve. Então, isso... a gente foi criado num ambiente assim. Hoje a gente tem que viver e entender o tempo que nós estamos vivendo. Treinar os colaboradores, Consuelo, treinar os gestores é de grande importância para que a empresa possa produzir mais. Porque se a empresa, o pessoal que trabalha, os colaboradores que estão aqui na empresa, estão bem de saúde mental, eles vão produzir muito mais do que produzem. Pode ter certeza disso. A última pergunta, seu nome? Luciano. Bom dia, doutor. Bom dia. Há uns 3, 4 anos atrás, tem uma palavra que tem circulado muito no contexto geral, é que se uma pessoa se desabafa ou se ela está passando qualquer problema, o que ela escuta logo de cara você é vítima, se você está se vitimando. O que você tem sobre isso, falar sobre isso? Porque eu acho que isso não ajuda eu dizer para a minha colega aqui, deixa de ser vitimista. O que você tem sobre essa palavra, esse pensamento, que tem alguns anos que eu acho que não ajuda? Aí é porque procurou a desabafar com a pessoa errada. A pessoa não está preparada para ouvir. Então, não adianta você desabafar, lembra que eu falei, não adianta você desabafar com o barbeiro, com a manicure, com o cabeleireiro, enfim. Você tem que desabafar com a pessoa certa, com a pessoa que possa te ajudar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, Luciano, é nunca desabafar com pessoas que não podem me ajudar. Então, se a pessoa não pode me ajudar, eu não posso me desabafar com ela. A questão de ser vitimista, ela também existe. Ela também é verdadeira. Em alguns casos, sim. Existe, sim, um sentimento de vitimismo. Aí você tem que procurar uma ajuda. Por quê? Porque dentro da terapia, você vai descobrir se você é vitimista ou não, se aquilo é verdadeiro ou não. Porque se uma pessoa fala, uma segunda fala, uma terceira fala, eu preciso ver que tem alguma coisa errada em mim. Por exemplo, um dia desses, minha filha virou e falou, pai, você está chato. Aí o meu filho também virou, que mora comigo ainda, pai, você está chato. Aí eu fiquei de orelha em pé, falei para minha mulher, falei, escuta, você diz aí, eu estou chato. Ela falou assim, olhou assim e falou assim, um pouco. Mas do jeito que ela falou, eu digo, eu estou chato.
Aí eu fui entender o que estava acontecendo comigo, por que eu estava chato, por que aquilo estava fazendo mal, e estava respingando nas pessoas. Então, quando uma pessoa fala, só uma pessoa, eu preciso escutar mais. Se eu escutei de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa, que eu estou me fazendo de vítima, eu preciso buscar a ajuda de um profissional. Aí eu vou para uma terapia e eu busco essa ajuda. Acho que vocês hoje têm plano de saúde aqui na empresa. A Unimed tem atendimento tanto psiquiátrico quanto psicólogo. Tem clínicas aqui em Anápolis que atendem pela Unimed. Você vai primeiro no psiquiatra, ele faz a indicação para terapia e a Unimed libera. Ok? Acho que respondi aí. Eu queria só finalizar com mais uma pergunta, que nesses últimos tempos aí de solução da informação, né, a internet conectou muitas pessoas, meio que vários assuntos começaram a ser tratados de uma maneira mais ampla, ou seja, conseguiu-se perceber o todo através da internet. E com isso, aconteceu uma espécie de romantização da depressão, ou seja, as pessoas não têm a real noção do que é esse problema e acabam por se autodiagnosticar e ficar postando coisas, entendeu? Desse tipo na internet, nos status, nos stories. Estou com depressão, estou muito triste. Uma espécie de romantização, entendeu? Uhum. O que você tem a dizer sobre isso? Tá. Veja bem. Existe o estado depressivo e existe a depressão, que ela é classificada por vários tipos, de leves a graves. O que nós temos que fazer? Descobrir se isso é verdade. Por quê? Veja bem. O que a gente ouviu a vida inteira? Quem suicida não fala. Sim ou não? O que vocês falaram? Não vai para o céu? Tenho minhas dúvidas também com relação a isso hoje. Quem suicida não fala. Diferente a gente aprende na faculdade de psicologia. Quem suicida dá todos os indícios do suicídio. E ele fala, ele dá todos os sinais. E por que a pessoa suicida? Vocês têm ideia? Para acabar com a vida? Não, ele não quer acabar com a vida. O suicida, ele não quer morrer. Ele quer viver. Mas a dor de não conseguir viver, ela é tão grande que ele prefere fazer o quê? Matar a dor. Matar a dor. E a internet hoje, com essa romantização, como você bem colocou, ela traz uma vida muito bacana. Tem alguém feio na internet? Nas redes sociais? Não tem. Tem alguém pobre? Não tem. Sempre estão comendo bem, estão passeando em lugar bacana e está todo mundo bonito, que nem pé de galinha tem mais. Toda aquela coisa esticada do filtro. De vez em quando eu vejo uma pessoa ao vivo assim e falo, meu Deus, que diferença. Te assusta. Então isso é muito perigoso. Tudo que está relacionado à depressão, gente, ansiedade, transtorno de pânico, procure uma ajuda profissional. Não busque ajuda em quem já passou por isso e pode indicar a você um medicamento. Não façam isso, porque cada ser humano é um único. Um remédio que pode ser bom para a Caroline não pode ser bom para mim. E o que pode ser bom para mim não pode ser bom para Consuelo. E assim sucessivamente. Ok? Então esqueça, nunca vi tanto especialista na internet, né? Esqueça esse povo, procura ajuda de um profissional. Muito obrigado, Caroline, Consuelo, Célio. Que Deus possa abençoar vocês e prosperar cada dia mais essa empresa. Muito obrigado por esse momento. Encerrar aqui rapidinho, gente, para a gente poder estar descendo. Vai ter um coffee break aqui antes, uma lembrancinha. Vou aproveitar para frisar com vocês a questão do plano de saúde. Tá? Quem não tem, façam uso. Quem tem, e eu sei que tem gente que tem, está parado. Gente, faça terapia. Eu comecei há um tempo atrás e tem me ajudado demais. Às vezes, tudo que você precisa é falar, é ser ouvido. E assim como o André falou, às vezes você está desabafando com a pessoa errada, você está buscando a ajuda no lugar errado. Busca a ajuda no lugar certo. A gente trouxe o plano, foi para isso, foi para poder ajudar vocês, não só na questão da terapia, mas em todas as outras questões. Então, se você tem, utiliza, faz uso. Se você não tem,
vamos buscar ajuda, vamos buscar melhorar, porque eu tenho certeza que se cada um aqui estiver bem, estiver se cuidando mentalmente, sentimentalmente, a empresa ela vai prosperar juntamente com vocês, tá? Então é isso aí, vamos para o nosso momento do coffee break, tá? Obrigada, viu, pessoal? Ah, não estava informado. Antes do coffee break, a gente vai ter um pequeno sorteio aqui de alguns vouchers. A Carol e o Gustavo vão fazer esse sorteio na frente. E o Fábio vai passar distribuindo as numerações para o sorteio.